Oi, hoje o vídeo vai ser diferente de novo porque eu vou falar dessas que são as minhas leituras recentes agora do final do ano de 2025 e no final do vídeo também vou passar o recado do nosso patrocinador, que sou eu mesmo no caso. Mas por enquanto, sem enrolação, vamos lá partir para as minhas leituras mais recentes, começando por este que é O Feiticeiro de Terra-Mar. Tá. Para contextualizar, quando eu escolhi esse livro, eu estava procurando uma história de fantasia que fosse mais tradicional, por assim dizer. Ou seja, com aqueles elementos clássicos de histórias de fantasia em que tem que se salvar o mundo, aí tem a jornada do herói, essas coisas. E, bom, olhando a capa e olhando também a sinopse, eu cheguei à conclusão de que talvez esse livro fosse o que eu estava procurando. E assim. Mas tá, eu quero falar sobre a capa primeiro. Eu achei ela muito maneira. E um detalhe que eu não costumo gostar muito de verniz localizado, porque, bom, dependendo do ângulo em que você olha a coisa que está invernizada, não dá pra ver direito a imagem. Eu não sei se dá pra entender o que eu tô dizendo pelo vídeo. Mas é que, por exemplo, eu tinha uma história em quadrinhos que tinha verniz localizado na capa, aí eu deixava ela ali na minha estante e, dependendo do ângulo que eu olhava, não dava pra ver direito a ilustração, porque tava invernizado, aí o brilho ficava, tipo, atrapalhando pra você ver a imagem, e isso não era muito legal. Mas nesse livro eu gostei desse detalhe porque, por exemplo, se eu deixo ele aqui na mesa e eu olho de longe, parece que é um livro verde sem nada desenhado, mas aí eu olho por outro ângulo, aí a imagem meio que brilha e... Eu não sei, eu acho um detalhe legal, porque é como se o livro estivesse me chamando para ler, é como se fosse a minha quest ler esse livro, e ele fosse um livro encantado, ou como se ele estivesse dizendo, me leia, me leia. Isso não faz sentido. Enfim, eu não sei se foi proposital esse detalhe das pessoas que fizeram o livro, mas eu achei bem maneiro. E sobre a história em si, você acompanha o protagonista, que ele é um menino franzino que mora numa vila qualquer, aí ele descobre que ele é um mago super poderoso, aí vem o mentor dele, e no começo o menino se recusa a sair na aventura, mas aí ele vai na aventura, aí tem meio que salvar o mundo, e é uma história de fantasia bem tradicional. Mas o que é importante nesses casos é a história trazer alguma coisa de diferente para ela se destacar. E eu acho que esse livro trouxe, sim, algumas coisas que destacam ele dos demais. Coisas que se destacam no livro tem, por exemplo, a personalidade do protagonista, que é um pouco diferente do que eu, pelo menos, já li em outros livros. E tem um sistema de magia também que é bem único, envolve palavras e o nome verdadeiro das coisas. É uma coisa bem mística que eu achei bem interessante. E eu gostei do livro, mas eu não amei. E eu acho importante ressaltar que isso se dá mais pelo meu gosto como leitor do que pela qualidade do livro. O livro é muito bem escrito, mas é que eu, por exemplo, pelo menos agora eu tô numa situação da minha vida em que eu gosto da extravagância, eu gosto de ver coisas absurdas, tipo batalhas épicas de magos invocando dragões de fogo para lutar contra outros dragões, aí tem o guerreiro que derrota exércitos inteiros de inimigos e... Enfim, coisas absurdas e diversas raças e classes diferentes e não tem muito nisso nesse livro aqui. Por exemplo, tinha uma situação de uma batalha que parecia que ia ser a coisa mais emocionante do mundo, mas aí acabou sendo bem sem graça. Eu senti em alguns momentos que faltava um pouco de ação e um pouco de eu não sei como explicar, mas coisas maneiras e talvez para uma outra pessoa seja melhor. Se você, por exemplo, não gosta muito dessas coisas muito nonsense, muito absurdas nos livros, você talvez se interesse mais por isso. Tipo, se você não quer ver tanta palhaçada, assim, por assim dizer. Mas dito isso, eu não amei, mas eu gostei muito. Inclusive teve uma passagem no final, a grande sequência de acontecimentos no final, eu achei bem emocionante e bem maneira. E no final das contas, a minha opinião é positiva sobre esse livro. Eu recomendo, principalmente se você quer ver uma história de fantasia medieval mais pé no chão, por assim dizer, menos absurda. E eu gostei. Agora vamos para o próximo livro, que é o Livros e Ossos. Ele é um prequel de um livro que eu fiz a resenha alguns meses atrás, ou foi ano passado, que é o Cafés e Lendas. E
Eu não me lembro direito o que eu falei naquele vídeo, mas provavelmente tudo que eu falei se aplica a esse livro aqui, porque tá, é uma história de fantasia do tipo aconchegante, ou seja, a história não é sobre salvar o mundo, nem sobre salvar uma cidade, é uma história em que pouca coisa acontece e a gente foca mesmo mais nos personagens e na relação entre eles. E eu não sei o que dizer, eu gosto muito desse livro, é meio que um guilty pleasure meu. A sensação que eu sinto quando eu leio ele é mais ou menos... É tipo quando você tá assistindo uma série muito intensa, cheia de ação e que os personagens podem morrer a qualquer momento, por exemplo, Game of Thrones, The Walking Dead, etc. Aí nessas séries você tem situações mais calmas em que os personagens estão mais tranquilos e até felizes e você fica torcendo para esse momento não acabar porque você se apegou aos personagens e você quer que fique tudo bem com eles. Eu tenho essa sensação lendo esse livro, tirando a parte da ação, porque não tem definitivamente nenhuma ação nesse livro, é só os momentos aconchegantes e você ficando feliz pelos personagens. Não tem grandes reviravoltas, não tem reviravoltas nem mesmo pequenas, e você, desde o começo do livro, você já vai ter uma vaga ideia do que vai acontecer, e tem praticamente zero de ação e zero profundidade. E falando assim, parece que eu nem gostei do livro, mas a ideia dele é essa, e eu gostei. Se você tá afim de um lance mais calmo, em que nada acontece, você vai gostar bastante. Você vai odiar esse livro se você quer alguma profundidade ou alguma ação ou coisas do tipo. É um livro fofo, é isso aí. Eu gostei bastante, e eu com certeza vou ler o terceiro livro, que acho que tá saindo mais ou menos agora, no final do ano, não sei quando vai chegar aqui no Brasil também, mas enfim. E fica aí a recomendação, isto é, se aplica a você, né? Se baseado no que eu falei, você tem algum interesse em ler ele. Mas, bom, agora vamos para o terceiro livro, que é o Imagens Estranhas, de Uketsu. Esse Uketsu, ele é uma pessoa meio misteriosa que parece que está fazendo bastante sucesso aí entre os leitores de terror / suspense. Baseado na capa, você pode pensar que é um livro de terror com assombrações, mas não, na verdade é uma história de suspense que não tem nada de sobrenatural. Ou talvez tenha, e eu só estou brincando com as suas expectativas. Não tem nada de sobrenatural. Ou será que tem? Não tem mesmo. O rolê do livro é que aconteceram algumas mortes em umas circunstâncias estranhas, e algo em comum nessas mortes que aconteceram é que a pessoa que morreu, ela deixou um desenho que à primeira vista não parece ser nada demais, mas aí quando você olha com mais atenção, parece que esse desenho dá pistas sobre o que aconteceu com a tal morte. Aí o rolê do livro é as pessoas investigando esses desenhos e outras pistas para saber o que aconteceu, né? Aí é bem legal, porque no meio do livro você vai ter esses desenhos para você ir tirando as suas próprias conclusões. E eu não leio muitas histórias de suspense, então eu não tenho muita referência, mas eu achei essa bem maneiro. E teve uma reviravolta no final que eu achei bem imprevisível. Eu levei um tempo pra finalmente falar, tipo, então é isso que vai acontecer. E eu não adivinhei tão cedo. Pra dizer a verdade, eu achei que essa reviravolta foi um pouco absurda. Não sei se fez muito sentido, mas talvez eu só esteja bravo porque eu não adivinhei o que ia acontecer. Mas de qualquer forma, é um bom livro de suspense. Ele é bem... curtinho, então, tipo, você não vai meio que se perder em um monte de pistas diferentes e um monte de personagens. É bem tranquilo, é leve. Leve no sentido de não ser muito complicado de entender, mas... Bom, coisas pesadas acontecem nele, é claro, porque é um livro de suspense com assassinatos. Mas, fica aí a minha recomendação do Imagens Estranhas, e tem outros livros aí do autor que ele tá lançando. Tá fazendo muito sucesso e eu vou ler esses outros livros também. Mas agora vamos falar sobre o quarto e último livro, que é A Casa da Escuridão Eterna, medonho. Por que eu falei assim, cara? Tá, A Casa da Escuridão Eterna. E, bom, eu tenho que falar sobre a capa primeiro. Ela é muito bonita, capa dura, esse vermelho aqui do lado. Tem algumas páginas que são pretas também, eu não sei se
Enfim, é muito bonito porque é da Dark Side, né? Então é claro que ia ser bonito. E tinha que ser mesmo, porque custou 90 pratas, cara. Mas tá, qual que é o rolê do livro? Tem a Meg, que ela é uma menininha de uns 6 anos e ela se muda com os pais dela pra uma casa em que coisas suspeitas aconteceram. Tem suspeitas de que aquela casa é mal assombrada. Mas aí a família se muda mesmo assim e o que acontece é que depois de uns 20 dias eles já saem correndo de lá. Aí a gente não sabe bem o que aconteceu, mas o que importa é que o pai da menininha lá, ele escreveu um livro para narrar todos esses acontecimentos misteriosos da casa e virou um livro de sucesso, fenômeno mundial. Ele virou um autor famoso e a família foi parar em todos os jornais daquela época. Mas aí tá, muitos anos depois, quando a Meg, a menininha, ela vira adulta, ela tem muitos questionamentos sobre o livro e é um tópico delicado para ela, porque os pais dela nunca deram uma explicação clara do que realmente aconteceu na casa. Será que ela é assombrada e será que ela não é? E ela não acha que seja assombrada, porque ela era uma criança, então ela não lembrava do que aconteceu. Mas enfim, aí a questão é que, já adulta, ela resolve voltar para casa onde todos esses eventos aconteceram para tentar investigar e descobrir os mistérios da casa e da cidadezinha onde ela fica e os mistérios da família dela. Aí o livro ele vai intercalar os momentos da Meg investigando a casa e trechos do livro que o pai dela escreveu. Aí, tipo, esses trechos podem ser verdade, podem não ser, porque ele tá narrando tudo, ele não necessariamente ia falar a verdade, ou talvez ia, vai saber. Mas aí, fica aí a recomendação, porque eu gostei muito desse livro. É um terror bem maneiro, bem redondinho. E, na verdade, se você já lê tudo quanto é livro de terror, você talvez não vai se surpreender muito com ele. Porque eu, por exemplo, dei nota 4 estrelas e os meus amigos, eles deram tipo 2.5. A gente acabou arredondando em 3 estrelas, mas eu acho que foi bem maneiro e eu não leio muitas histórias de terror, eu leio algumas, mas ainda assim dá pra se surpreender. Quer dizer, dá pra se surpreender bastante, porque o final é uma coisa que eu acho que é difícil de prever e eu achei uma leitura bem gostosa, porque apesar de ele ser bem longo, ele é narrado de um jeito bem cinematográfico, por assim dizer. Tipo, eu vou lendo e dá pra imaginar claramente as cenas como se fosse uma série que eu estivesse assistindo. E fora que, primeiro, os capítulos são curtos, isso é uma coisa que eu gosto bastante nos livros, e ele intercala com os momentos da Meg investigando a casa e os momentos do pai dela, do livro que ele escreveu. E enfim, aí o livro vai, tipo, narrando e deixando várias pistas do que vai acontecer mais pra frente e enfim, ele sabe te deixar empolgado pro que vai acontecer nos próximos capítulos. Pelo menos pra mim, porque eu não tenho muita pressa, então eu não ligo se o livro for longo, desde que ele não seja muito cansativo. E não necessariamente você pode concordar com isso. Como é que eu vou saber? Eu não conheço o seu gosto, mas sei lá, se o seu gosto é parecido com o meu, baseado no que você já viu falando sobre livros até agora, você talvez vai gostar bastante de A Caça da Escuridão Eterna. Eu gostei bastante. Então, fica aí a recomendação. E acho que é isso por enquanto. Talvez eu fale sobre os próximos livros que eu for ler mais pra frente. Mas eu não vou falar de tipo um livro por vídeo. Vai ser um vídeo falando de vários que eu tinha lido. Mas é isso aí. Agora vocês vão ficar com um recado do nosso patrocinador, que sou eu mesmo. Então, valeu! Tomara que dessa vez tenha dado certo. Alô, vou aproveitar o final desse vídeo para lembrar para vocês do jogo que eu tô fazendo. Esse aí que vocês estão vendo na tela, a pegada dele é você explorar um shopping mal assombrado, lutar contra os monstros e tudo mais, e um monte de outras coisas que vai ter mais pra frente. Bom, ele vai ser lançado ano que vem ou no começo de 2027. E a novidade é que eu tô disponibilizando para vocês uma versão pré-alpha para vocês testarem totalmente de graça. Bom, é isso aí, é uma versão simples que é mais para vocês explorarem o primeiro andar do shopping, lutar contra alguns monstros e tudo mais. E também para eu ir tendo um feedback da galera que for testando. Então, se você testou, posta aí nos comentários o que você achou. E se você gostou também, não se esquece de colocar na sua lista de desejos da Steam, porque isso ia ser bem maneiro. Mas tá, é isso aí, valeu!